Colocação pronominal. Você tem intimidade com esse tópico da gramática? O que vem a ser isso dentro de uma frase? É a posição do pronome átono em relação ao verbo. Lembra aqueles nomes técnicos? Próclis é o pronome átono antes do verbo. Enclis, o pronome átono colocado depois do verbo. E mesóclis, o pronome átono colocado no meio do verbo. Vamos testar sua intimidade com tudo isso numa questão da Consulplan HOB 2015. A alteração na ordem da palavra em destaque promoveu um desvio da norma padrão em, exceto, então, uma letra em que a alteração na ordem da palavra não vai contra a norma padrão da língua. É fundamental você entender o enunciado. Letra A. Escute o que lhe digo. E a mudança, escute o que digo-lhe. Percebeu agora o que é colocação pronominal? O lhe, que é pronome átono, antes do verbo ou depois do verbo. Na letra B, não se admite mais o portunhol de antes. E a mudança, não admite-se mais o portunhol de antes. E agora? Antes do verbo ou depois do verbo? Próclis ou enclis? Na letra C, me parece um bom nome para um curso de grego. E a mudança, parece-me um bom nome para um curso de grego. Antes ou depois? Próclis ou enclis? E na letra D, agora me diga, quantos cursos de grego você conhece na cidade? E a mudança, agora diga-me, quantos cursos de grego você conhece na cidade? Se você tem uma base mínima, se você conhece palavras atrativas, eu acho que você já vai ficar com a letra C. Diga aí se é verdade. Se você ficou em dúvida, então venha comigo. Você tem de conhecer palavras atrativas para dominar a colocação pronominal. É o segredo. E o que são palavras atrativas? Um conjunto de palavras que naturalmente nos obrigam a usar o pronome átono antes do verbo. Lembre, palavras atrativas atraem o pronome somente para antes do verbo, nunca para depois. Tranquilo. Olhemos numa frase. Escute o que lhe digo. É a famosa leitura morfológica. Você sabe que escute é verbo, você sabe que esse ó... E agora? Qual é o nome gramatical desse ó? Leia adequadamente sob pena de você tropeçar nas palavras atrativas. Escute isto, o qual lhe digo. Olhe como o disfarçadinho ali, sem destaque, ele é importante. Ele é um pronome demonstrativo. E a leitura adequada é que nos leva a trocar o que pelo qual. Escute isto, o qual lhe digo. E o que é um pronome relativo e é uma famosa palavra atrativa. O lhe é o pronome átono. É pela presença do que nós somos obrigados a colocar o lhe antes do verbo dizer. Percebeu agora como é ou como funcionam as palavras atrativas? Vamos então ver o nome desse processo. Chama-se próclis obrigatória, porque o que é a palavra atrativa? É ele que nos obriga a usar o lhe na posição enclítica, ou seja, antes do verbo. Se você escrever ou falar, escute o que digo-lhe, aí é erro gramatical. Claro que o que continua sendo pronome relativo, que o lhe continua sendo pronome átono, mas a posição após o verbo é proibida pela norma padrão da língua. Tranquilo? Vamos conhecer mais? Então vamos lá. Quando você diz não se admite isso, você sabe que o não é advérbio de negação. E é uma famosa palavra atrativa. E você sabe que o se é o pronome átono. Então, por que o se está antes do admite, que é verbo? Naturalmente, porque o não é palavra atrativa. Então, você tem o que a gramática chama de próclis obrigatória. Você não tem liberdade para colocar o pronome após o verbo em homenagem à presença do não, que é o advérbio de negação. Agora, o meu sonho é que você não aprenda isso frase por frase. Naturalmente, não é só o não que é palavra atrativa. Todos os advérbios têm esse poder de atrair o pronome átono. Se você mudar para não admite-se isso, aí você fere a lógica da língua, ou fere a norma gramatical. Por quê? Porque o não, claro, advérbio de negação, o se,
Claro, pronome átono, mas não pode ficar depois do verbo por conta da presença do não. Percebeu agora a importância da palavra atrativa? É o que nós chamamos de ênclis proibida. Vamos então a uma frase sem a presença da palavra atrativo. Quando você lê "me parece loucura", eu não acho que parece não, eu acho que é loucura total. Por quê? Porque a frase não pode começar com pronome átono. É uma mania nacional. Todos nós começamos frase com o mi, com o ti, com o si, nos, com o lhe, mas é um começo desastroso para quem vai fazer prova de língua portuguesa. Ou seja, é o conflito entre a língua oral e a língua escrita. Naturalmente, o correto não é "me parece loucura". Vamos então olhar as palavras? O mi é o pronome átono. E claro, né, o parece é o verbo. Esse conjunto, "me parece", é o que nós chamamos de próclise proibida. E por que mesmo proibida? Porque não há a presença de uma palavra atrativa. Quer acertar? Quer a colocação pronominal correta? Diga "parece-me normal". Agora não é loucura, agora é normal quando você usa o pronome de forma enclítica. Claro que o mi é o pronome átono e você tem a famosa ênclis obrigatória. Então, na verdade, você nem decora ou nem precisa bater cabeça com ênclis. É só você entender que quando não há palavra atrativa, a norma da língua é colocar o pronome, usar o pronome na forma enclítica, ou seja, após o verbo. Tranquilo? Vamos a mais um detalhe? Mais palavras atrativas para você. Agora me escute. Bem, quando você lê o agora, é um advérbio de tempo. Lembra que eu disse para você? Não aprenda frase por frase. Os advérbios de negação, de tempo, de intensidade, quaisquer que sejam eles, funcionam como palavras atrativas dentro da frase. É pela presença do agora que o mi, pronome átono, tem que ficar antes do verbo. É a famosa próclise obrigatória. Tranquilo? Se você é teimoso e prefere o pronome depois do verbo, agora escute-me, percebeu? Aí, naturalmente, você feriu a norma da língua, a norma padrão da língua. Ou seja, o agora é advérbio de tempo, o mi é o pronome átono e você está diante da ênclis proibida. Tem que ser próclise. O agora funciona como palavra atrativa. Perfeito até aí? Bem, meu amigo, você pode agora voltar comigo à questão original. A alteração na ordem da palavra em destaque promoveu um desvio da norma padrão, menos em uma alternativa. Claro que você descobriu que não é a letra A. Quando você diz "escute o que lhe digo", naturalmente é a frase perfeita, né? Quando você muda para "digo-lhe", você tem o desvio, né? Tem o erro de colocação pronominal. Não se admite mais o portunhol de antes, é a frase correta. Se você colocar o pronome depois, é o erro gramatical. Agora, "me parece um bom nome para um curso de grego" é o erro. Quando a banca propõe "parece-me", pronto. Por isso que a resposta é a letra C. Corrigiu-se um erro de colocação pronominal. Aquele erro grosseiro de começar a frase com o pronome átono. E na letra D, o "agora me diga" é o acerto e, naturalmente, o "agora diga-me" é o equívoco de colocação pronominal. Tranquilo? Olha, letra C você já sabe desde o início, mas eu quero mesmo é que você se inscreva no meu canal no YouTube. Sabe por quê? Porque você vai ganhar um professor particular de língua portuguesa totalmente dedicado a você. As aulas são simples e eficientes, as informações são seguras e um plantão tira dúvidas, que pode ser pelo próprio YouTube, pode ser pelo Face e até pelo meu e-mail. Já anotou meu e-mail? batista@linguativa.com.br. Agora, o acesso ao meu conteúdo é de forma gratuita, todos os dias na internet, sem problema nenhum. E eu tenho conteúdo pago, aqueles cursos formatados para você que quer mesmo gabaritar a prova de língua portuguesa. Até o nosso próximo encontro.